será que está ao vivo ou não? Está ao vivo? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, Luciano Lima aqui do podcast do Lu. Pessoal, hoje estamos fazendo uma live abençoada. Muitos de vocês conhecem ele. Já já vou deixar ele se apresentar, vocês estão vendo ele aqui do meu lado. Mas eu quero que você entenda o seguinte, hoje vai ser uma palavra direcionada para o seu coração, tá? Eu tenho certeza que pessoas que estão ouvindo essa live de hoje vão se sentir impactadas. Às vezes você pode ter passado hoje por uma tentativa de suicídio, você pode ter passado hoje por um término de algum tipo de relacionamento ou a perca de um emprego. Eu não sei porque me deu vontade de falar isso agora, mas eu creio que Deus vai falar no seu coração hoje com um testemunho poderoso, uma palavra de Deus de um dos pastores que tem desbravado um outro lado de Campo Grande. E é ele mesmo, pastor Valmir, lá da Igreja Batista Imperial do Tiradentes, tá bom? E antes de mais nada, eu quero agradecer não somente o pastor Valmir, como todos os meus entrevistados, que têm aceitado esse convite para nós levarmos a palavra a muitas pessoas, a muitas famílias. Eu creio que tem impactado várias pessoas. Então eu peço a você, vai agora nesse aviãozinho que tem do lado, compartilhe esse link, compartilhe essa live, marque um amigo, marque alguém. Se você não pode ouvir agora, às vezes você está em célula, está no trabalho, está em algum compromisso na faculdade, mas não perca, volta lá depois, no outro dia, veja a live por inteiro. As pessoas que fizeram pergunta, vai estar nas respostas. Olha, todas as respostas estão sendo feitas pelo pastor Valmir. As perguntas chegam para mim, eu envio para ele e ele me retorna com as respostas, tá? São todas dele. Então, mesmo depois, tá? Amanhã ou depois, se ele ainda tem uma curiosidade, quer uma pergunta, manda para mim. Eu vou mandar para o pastor. E é lógico, eu vou deixar ele falar. Pastor, graças a paz, boa noite. Muito obrigado por disponibilizar o tempo do Senhor. Apresenta para o nosso público, pastor. Amém. Obrigado, Luciano, pela oportunidade de estar aqui na sua live, com os irmãos, né? E graça e paz primeiramente, e também parabenizar essa iniciativa do Luciano, né, de transmitir, né, a palavra de Deus às pessoas que precisam, que necessitam, né? Quero te parabenizar, Luciano, e sabemos que grandes coisas Deus tem fazendo através de você, do seu ministério. Isso é um ministério, né, que você tem feito, né? E você que está nos ouvindo, né, seja muito bem-vindo aí. Estamos aqui com muita alegria, muita felicidade de poder participar assim. Maravilha. Pastor, como todo mundo já gosta de perguntar para tudo quanto é pastor e tudo, eu vou te fazer duas perguntas dentro de uma só. Sim. Eu não gosto de desafio. Porque o pessoal da Igreja Batista Imperial eles não gostam de desafio. Então, pastor, eu vou perguntar sobre o seguinte: como foi a conversão do Senhor e como foi o chamado ministerial do Senhor? Amém. Muita boa pergunta sua, né? Meu testemunho, né? Eu conheci Jesus com 20 anos de idade, né? Eu conheci hoje a minha esposa, a pastora Cida, no trabalho. Depois de passar uma dificuldade muito grande no relacionamento emocional, né? Sentimental, então tinha um vazio dentro de mim e enfrentei uma situação muito difícil, né? Aí conheci hoje que a minha esposa, a pastora Cida, no trabalho, né? E ela me falou de Jesus, né? Falou da palavra de Deus. Eu já estava buscando o Senhor Jesus, só que de uma maneira diferente. Estava num outro lugar que não tinha a palavra de Deus, né? Mas fui alcançado através do testemunho da pastora Cida, né? Ela me falou de Jesus e eu comecei a frequentar a Igreja Batista Imperial em 1990. O pastor que tinha recentemente chegado, né? O pastor que chegou em junho desse mesmo ano. E eu conheci o pastor Henrique, a pastora Cida, e comecei a participar dos cultos, né? Da Igreja Batista Imperial, no Estrela, né? Ali na Coicocozuki, onde é a escola de excelência hoje, né? E eu comecei a participar das vigílias, das pregações, né? E uma das pregações, nós estávamos lá na Vila Margarida, Igreja Batista na Vila Margarida, numa vigília de oração, né? Então, quando eu cheguei no prédio da igreja, né, eu escutei uma voz, né? Uma voz estranha, né? Falando, o que você está fazendo aqui? Vai embora daqui. Eu pensei, né? Eu estou na casa de Deus, né? Eu vou ficar aqui. Né? Até perguntei para a Cida, né? Você falou comigo, né? Você perguntou alguma coisa comigo? Eu falei, não falei nada não. Mas é uma voz do inimigo, né? Eu sei que é uma voz do inimigo, né? Mas eu permaneci firme ali na vigília de oração. E na vigília foi acontecendo muitas coisas, né? Uma delas foi o testemunho do pastor João Vilela, né? Ele era seminarista na época. Tem o testemunho dele que ele era mendigo, andava na rua, né? Mas um dia ele teve uma experiência com Jesus, né? E aquele testemunho já começou a falar no meu coração, né? E o pastor Henrique pregou naquele dia, né? Começou uma palavra, eu não me lembro a palavra, tudo, mas eu lembro do versículo da Bíblia, né? Quando o pastor Henrique pregou, falou,
ele disse assim: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, pois terão direito da árvore da vida e entrarão no reino de Deus pelas portas. Apocalipse 22, 14. Né? Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo, né, falando no meu coração: me aceita, me recebe, vou te fazer muito feliz e vou te dar uma família. E aí o Luciano já estava ali na frente chorando, né? Foi no dia 11 de outubro de 1990 eu me converti. E foi de madrugada, 4 horas da manhã, né? Então, dia 10 nós fomos para a vigília, 7 anos. As vigílias começavam às 19h30, terminavam às 5, 6 horas da manhã, né? Então às 4 horas da manhã eu me converti, aceitei Jesus, né? O pastor fez oração comigo lá, os irmãos, foi uma grande festa, né? Porque eu estava acompanhando, indo na igreja, mas não tinha tomado uma decisão ainda, né? Mas aquele dia eu decidi, aceitei Jesus mesmo, todo no meu coração, né? E aí começou a batalha espiritual, né? Todos sabem, né? Quando você toma uma posição lá de Jesus, aí o inferno realmente se levanta contra você, né? E foi maravilhoso aquele dia, mas aí começou as batalhas, as lutas, né? E nós não tínhamos essa estrutura que nós temos hoje, Luciano, que é a célula, que é o líder de célula, discipulador, o obreiro, pastor. Então, era eu e Jesus no meu quarto, orando, buscando a Deus, né? Jejuando, buscando a presença de Deus. Nessa época o senhor ainda era solteiro? Era solteiro, né? Eu tinha um relacionamento com a Cida na época, mas eu era solteiro, né? Mas então, pastor, só te cortando sim, um pouquinho. pode falar. O senhor tinha 20 anos, é isso? Isso. Solteiro, jovem. Sim. Com toda aquela atmosfera do jovem, de querer fazer várias coisas, mas o senhor entendeu que o melhor era buscar a Cristo. Sim, sim. E primeiro o meu foco era Jesus, né? Claro que a pastora assim, nós estávamos nos relacionando, certo? Mas um relacionamento saudável, né? Mas o meu intuito era buscar ao Senhor. Até quando eu aceitei Jesus, Luciano, eu disse para mim mesmo, né? Até falei para o pastor Henrique, né? Você deve lembrar disso. Que falei: pastor, eu não mudei de religião. Né? Eu não aceitei uma religião, eu aceitei a Cristo como meu único Senhor, suficiente Salvador. Então eu bani da minha mente a questão de religião. Né? Eu sempre falo para os irmãos que eu não tenho religião, eu tenho Cristo. Porque às vezes as pessoas ficam apegadas assim, numa religião. Né? E como o pastor Henrique diz, né? Se religião fosse bom, não seria paraíso. Né? Verdade. Então eu aceitei Jesus, aí começou a minha luta, a minha busca ao Senhor, né? Buscando a Deus, né? Tendo compromisso. Só para você ter uma ideia, eu morava na rua Fernando Correia da Costa, lá perto da Rua Bahia, né? Então, às vezes eu ia de ônibus para o prédio da igreja, né? Aqui no Estado do Sul. E, às vezes não tinha dinheiro para o ônibus, mas eu ia de a pé, né? Pegava aqui a Rua Ceará de a pé até chegar no prédio da igreja. Aí chegava pela manhã, o culto pela manhã, que tinha escola bíblica, né? E a gente frequentava também. Eu já ficava para o culto até a noite, né? E agradeço muitos irmãos que foram importantes também na minha conversão. Da Cida, né? Nós temos o pastor Marcelo, né? Ribeiro, né? Também tem a sua família, temos a mãe Darcy, sua mãe, o seu Carlos, né, que eles me acolheram também, né, foi uma das pessoas muito importantes também na minha conversão também. E até um fato muito importante que eu estava esquecendo, que a irmã Darcy, né, mas a minha cunhada Isete, eles fizeram uma oração nesse dia, que se fosse para mim se casar com a Cida, era para me se converter naquela vigília, né? Então, Deus me deu uma resposta para elas naquela vigília, eu me converti, né? Poder da oração. Poder da oração, justamente, né? E aí comecei a frequentar a igreja, mas as dificuldades, as lutas, né? Então eu sempre comecei a buscar o Senhor, né? E também tinha um opositor, né? O nosso inimigo, mas eu tomei um posicionamento, uma atitude diante de Deus, buscando o Senhor, né? E comecei a ter muitas experiências, né? Até foi feita uma pergunta, questão da maior experiência que você já teve, mas são muitas experiências com o Senhor, né? E eu acredito que uma delas que eu tive depois da minha conversão foi jejuando, buscando o Espírito Santo, buscando a Deus, a palavra, lendo a palavra e orando bastante, né? Porque a minha família, né, quando eu tinha me convertido, eles não eram crentes, né? Então eu buscava o Senhor na oração, né? E aí teve uma dessas experiências que nós fazemos muito retiro, né? Em outras igrejas, né? O pastor Henrique foi sempre uma pessoa avivada como ele é, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Sempre levando a igreja, né? A ter essa experiência, os irmãos, né? E eu aproximei muito do pastor Henrique, né? Sempre, tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi hoje, né? Foi o discipulado do pastor Henrique, sempre nos ensinando a amar a Jesus, a amar a Deus, a obra de Deus, né? E sempre acompanhando o pastor Henrique nas visitas, né? Visitando com ele, né? Uma dessas visitas que nós estávamos fazendo, né? E eu me lembro que ele falou assim: vamos visitar, né? Então eu vou fazer, você olha como que eu faço, né? E aí você faz também. Então eu ia acompanhando ele, fazia, depois eu entrava numa casa, né? Falava de Jesus.
E em uma dessas casas, quando eu entrei, tinha um despacho dentro daquela casa, uma macumba lá, né? Mas aí, com coragem, né? Eu fiz a visita, falei de Jesus, preguei, oramos lá. E sempre aprendendo com o pastor Henrique. Voltando à experiência, né, como Espírito Santo, foi nesse momento que a gente teve um retiro, né? E eu me ajoelhei na minha cama, né? De manhãzinha. E eu fiz uma oração, assim, eu falei, Senhor, eu quero uma experiência com o Senhor diferente hoje. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Foi usado. Foi usado. Eu ajoelhei ali, orei e saí de casa, peguei o ônibus, né? Fui pro prédio da igreja. Depois nós também pegamos outro ônibus, né? E fomos para essa chácara, né? E foi uma experiência muito poderosa, né? Com Deus, né? Eu me lembro que eu estava nesse lugar, tinha muitos irmãos, né? E um dos pastores, né, da Igreja Batista Nacional, ele começou a falar que ele teve experiência nos hospitais, orando pelas pessoas, muitas pessoas curadas de câncer e tal. E naquele momento eu comecei a levantar minhas mãos, eu não esqueci de todo mundo ali, né? Eu comecei a buscar o Senhor. E naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Recebi o batismo do Espírito Santo, sem ninguém colocar a mão na minha cabeça. De repente eu estava no chão, chorando naquele momento, né? E recebendo o batismo, línguas estranhas, né? Interessante, sabe que aquele momento assim foi muito marcante, porque uma pessoa falando em línguas, né? E Deus me dando discernimento para mim, né? Que até eu levo esse versículo comigo, né? No meu coração, essa palavra, que é também fundamental no meu chamado, né? Que é João 15,16, né? Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós para que vades e dê fruto. E tudo que fizeres, eu te ouvirei, né? Então, João 15,16, né? Então, esse versículo, o Espírito Santo falou comigo, o próprio Espírito Santo falou comigo, naquele momento, né? Confirmou isso comigo. Então, eu sempre levo esse texto, né? João 15,16, né? Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Tudo que em meu nome, né? Criando, recebereis. Então, e aí, foi buscando o Senhor. E a questão do chamado que você falou, né? É muito importante isso, irmãos, porque às vezes nós andamos pelo sentimento, né? Emoção, né? Euforia, né? Se eu pensava assim, né? Não tinha muita maturidade, né? Se Deus usar alguém, né? Colocar a mão na minha cabeça, né? Profetizar, né? Aí eu tenho certeza que eu tenho um chamado, né? Então eu vejo assim que quando você está junto com o seu pastor, você está sendo discipulado pelo seu pastor, Deus vai colocando aquele desejo no seu coração de servi-lo, né? De servir, depois você tem a sua vocação, seja pastor, né? Porque nós temos uma visão maravilhosa hoje, graças a Deus, né? Que cada crente é um ministro, né? Um sacerdote, né? Cada caso é uma exceção da igreja. Então todo crente é um ministro, todo crente é um servo do Senhor, né? E o chamado, às vezes, entrava muito em crise, porque eu via a dificuldade do meu pastor Nick, né? Quando nós começamos com ele, sabemos que a luta que ele enfrentou, a batalha que ele enfrentou, aqui, quando começou aqui, né? A gente está com o pastor Nick desde quando ele chegou, né? Minha esposa, Cida, né? Desde quando o pastor Nick chegou aqui, ela chegou junto com ele também, né? E sabemos como dificuldade nós enfrentamos, né? Assim, muita luta, né? Mas o pastor Nick é muito de Deus, perseverante, né? E ele venceu e nós podemos participar disso, né? Porque eu sempre estava ao lado dele, aprendendo com ele, né? E eu via muita dificuldade, pastor Henrique. Aí eu ficava em crise, por quê? Eu falei, meu Deus, pastor desse jeito, passando essa luta, né? Mas não era culpa dele, nem culpa da igreja. Era realmente a estrutura que nós tínhamos, né? Hoje, graças a Deus, a Igreja Batista Filial em Céus, né? Nós temos muitos pastores do estado, temos muitos... Só que são 9 prédios, é isso? Aqui em Campo Grande, com o nosso, 8 prédios com a sede, né? Nós somos o 7º, né? Anexo, né? Ali no Tiradentes, né? Mas aí, como voltando aqui, né? Aí eu comecei a buscar e aí, quando eu recebi o chamado para estudar no seminário. Eu fiz o Seminário Batista do Oeste do Brasil, né? Até se tiver algum dos colegas nos assistindo aí, né? Nós temos uma turma, né? Nos formamos juntos, né? Então eu fiz o seminário, né? Muita luta, muita dificuldade, né? Outras experiências que passei também no seminário, porque quando eu fiz o seminário, né? Eu me lembro que nós pagávamos um salário mínimo no seminário, entendeu? Então, puxado, né? Então tinha muito recurso. A Samara era recém-nascida, né? Porque eu fui para o seminário em fevereiro de 99 e a Samara nasceu em março, né? Eu estava estudando seminário, né? E uma das experiências que eu tive quando comecei a estudar no seminário, aí deu uma vontade de parar, né? Até falei com o reitor, né?
pastor Fontaneta, né? Então, pastor, eu vou ter que parar, né? Porque minha filha nasceu, né? Estou com dificuldade, né? Então vou ter que dar uma parada, né? E conversando, né, anunciando com os colegas no seminário, né? Contando a dificuldade, problema financeiro, né? Vou ter que parar, não vai dar, rapaz, mas você vai parar. Então, minha filha nasceu há pouco tempo, vou ter que parar, não vou ter condição de pagar o seminário, cara. Então, o que aconteceu? Aí, interessante que Deus, ele vai alinhando as coisas, né? Aí no culto, no culto, né? Aqui na Batista Imperial, ali no Cozuc, né? Escola de Excelência, né? Eu me lembro muito bem. Nós estávamos passando uma luta financeira, dificuldades, né? Aí nós estávamos lá no culto e parece que, né, até minha esposa comentou, eu não estou sentindo nada, Deus precisa falar com a gente, né? Deus precisa falar conosco, né? Pensa naquela dificuldade, luta financeira, problema, crise, né? De estudar, não estudar. E o que aconteceu, Luciano? Terminou o culto, uma das irmãs, né, que é uma Rosana, né? A Rosana, né? Ela nos estava fazendo o louvor e depois terminou o louvor, terminou o culto, ela nos chamou, né? Quero falar com vocês. Então ela veio até nós, começou a orar conosco, né? E o que aconteceu? Deus usou a vida dela para falar no nosso coração. Né? Uma das palavras que ela disse, né? Os campos estão brancos, né? Para a seiva, né? Eu te chamei para a obra, né? E também a sua filha é minha, eu cuido dela, vai estudar, vai. Então Deus confirmou isso. Conosco nós voltamos a estudar, passamos muita dificuldade também, muitos problemas financeiros, mas sempre Deus usava alguém para nos abençoar. Sempre Deus usava um irmão, uma irmã, e nos ajudou bastante, né? E graças a Deus nós terminamos os 4 anos de seminário, fizemos seminário. Eu louvo a Deus porque foi um tempo de teste, de provação, de situação. Receber muito de Deus também, da parte de Deus, né? A gente fica mais sensível, né? Quando a gente está na prova, na dificuldade. Mas graças a Deus vencemos essa etapa, né? E quando a gente lembra, tem uma situação, uma dificuldade, a gente lembra que Deus falou conosco, né? Ele falou, e nós estamos perseverando nisso, né? Perseverando no nosso chamado. E pastor, pegando esse gancho que o senhor falou aí, minha mente ficou borbulhando aqui com 2 coisas. Porque as pessoas hoje olham, assim, poxa, o pastor, né, já tem o prédio lá no Tiradentes, pelas postagens está crescendo, está evoluindo, teve agora, a última semana, agora teve um evento dos empreendedores, né? Parece que foi fantástico, maravilhoso. E, tipo assim, hoje as pessoas veem dessa forma, mas eles não sabem disso que o senhor falou, né? Da luta que teve lá atrás. Sim. Acham que tudo é mil maravilhas. Né? E foi uma pergunta que fizeram lá, só que eu vou alongar lá mais. Falaram o que o senhor falaria para o senhor de 5 anos atrás. Eu quero falar para o senhor, o que o senhor falaria para aquele Valmir, quando começou a ouvir de Deus com a pastora Cida, o que o senhor falaria para aquele Valmir? Então, essa pergunta, Luciano, o que acontece? Eu até respondi lá, ter tempo mais de qualidade com a família, né? Não é que a gente não tem qualidade, mas é a correria nossa, né? Hoje minha filha está casada, né? Samara casou no ano passado, né? Em agosto. E já está com 24 anos, né? E também agora está com 18, né? Então a vida é corrida, né? Corre, né? Passa muito rápido, né? Então a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem, né? E o ministério exige muito da gente, né? E a questão do ministério, né? Todo nós passamos por teste, né? Então a gente vê, eu, a pastora Cida, minha família, assim, no ministério, já temos passado muito testes, né? Desde quando nós fomos líderes de célula, nem fomos líderes de célula, né? Nós também fomos discipuladores, né? Trabalhamos discipulado, né? E depois obreiros, né? Passamos 7 anos de obreiro, 10 anos de discipulador, um ano de líderes, né? Então já tem uma caminhada, né? Eu sempre penso assim, que são testes na nossa vida, né? Hoje nós estamos no mais um teste ali no Anexo Tiradentes, né? Que o pastor que nos enviou, confiou na gente, né? E nós estamos lá no Tiradentes com os irmãos, né? É um desafio muito grande, né? Não é fácil, né? Porque a batalha é muito grande, né? Porque eu sempre falo para os pastores ou para os irmãos que me perguntam isso, né? Eu falo, irmãos, quando você é pastor de um prédio, ou um pastor de rede, é uma coisa, né? Quando você é pastor de um prédio, é totalmente diferente, né? A batalha é maior, a batalha espiritual é maior, né? Porque o nosso inimigo a gente não vê ele, né? A gente sabe que ele está mandando e ele vem, às vezes, colocar colocar confusão, tudo. Mas nós temos confiado no Senhor, no chamado, né? Nós estamos ali por amor a Deus, por amor à obra, por amor aos irmãos, né? E às vezes a gente vê tantas coisas que fala, meu Deus. Né? Aí vem a crise, né? Só que você me chamou mesmo, né? Passando por isso, mas aí vem a palavra de Deus que te dá
força, né? Que te fortalece, né? Uma das palavras que a gente sempre fala, aquela questão do Shabbat, né? Não fosse vós que me escolhesse, mas eu te escolhi para que vós dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, nós queremos dar muito fruto ali. O nosso interesse é esse, nosso encargo é esse, né? Gerar muitos frutos, muitas vidas. E eu também acho assim que o que eu levo no meu coração não é porque eu sou pastor, né? Eu sou chamado por Deus, né? Para isso, não é cargo, é um encargo, né? Você tem um encargo pela obra, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou pastor, tudo vai acontecer. Não, se você tiver um encargo em Deus, você pastoreia, você faz a obra de Deus, você frutifica, né? Porque o que vale muito para mim, Luciano, é você marcar a vida das pessoas. Você passar na vida das pessoas e deixar a sua marca. Você passar na vida daquela pessoa, né? Eu sempre falo para os irmãos, nós temos muitos filhos espirituais, né? Nós temos muitos filhos espirituais, né? Nós temos muitos irmãos que foram da nossa célula, né? A Madalena foi da nossa célula, né? Nós temos o pastor Hernani, a pastora Daniela foram da nossa célula, né? Outros pastores também, o pastor Valdinei também, nosso filho na fé, graças a Deus. Então nós temos muitos filhos, o pastor Marcelo Machado também, pastor pelo nosso discipulado, né? Hoje é um pastor do prédio também, né? Temos o pastor Alcione, lá de Chapada do Sul, também foi um dos filhos espirituais nossos, né? Nós temos muitos líderes também que foram gerados por nós, né? Então isso que me alegra, né? Não é só o fato de ter um título pastor, né? Mas isso vai te acompanhar, igual o pastor aí, quando nós fomos ordenados, né? Você vai te acompanhar agora para sempre, você é um pastor, não? Se você tiver, você é pastor, né? E o que deixa mais assim, é você marcar, né? Você passar para a vida, você falar de Jesus, ela se converter, e hoje é um homem de Deus, né? Uma mulher de Deus que está servindo o Senhor, que está fazendo a obra, né? Isso é uma marca mesmo, porque olha, o senhor falando, toda vez que o senhor e a sua família entra no prédio da igreja, eu não vou falar o nome da pessoa, mas se ela estiver vendo, a pessoa olha e fala, rapaz, eu sou muito grato a Deus. Glória a Deus. E vocês devem saber o que é, porque sempre está do meu lado para fazer jeito. Ele fala, e todo domingo ele conta de novo a mesma história. E eu fico quieto, eu não falo, já me contou, já me contou. Mas eu sou muito grato ao pastor Valmir, a filha dele, eles me deram presente, eles oraram por mim, e realmente o que o senhor falou, o senhor impactou a vida de alguém. Graças a Deus. E isso que o senhor falou, eu acho muito interessante, que tipo assim, nós passamos, mas você só passou? Não, você passou e marcou a vida de alguém. E pastor, mais um ganchinho que está borbulhando na minha mente. Que eu estou, porque tipo assim, nós vivemos hoje, o senhor é pai de 2 jovens, né? Samária nova. Independente se ela está casada, ela é jovem. Sim. Enquanto ela é minha menininha ainda. E para pai sempre vai ser o bebê, né? Então não tem jeito. E hoje, nós vemos os jovens um pouco perdidos. O senhor se converteu com 20, no auge do jovem, onde os jovens querem fazer várias coisas. E nós vemos hoje em dia jovens que estão jogando, infelizmente, fora liderança, discipulado, porque acham que primeiro precisam concluir uma faculdade, para depois ir para o chamado. Primeiro precisam comprar um carro. Primeiro isso, primeiro aquilo. Pelo que eu entendi, o senhor fez ao contrário. Não, eu quero Cristo e as outras coisas vão vir. O senhor pode dar uma explanada nessa parte? Então, o que eu quero dizer para os jovens, né, aquilo que a palavra de Deus fala, né, buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Se Cristo for o centro da sua vida, as outras coisas vão ser acrescentadas. Né, porque eu tomei uma posição, né, diante de Deus, que eu queria Cristo, eu queria o Senhor, né, e Deus foi acrescentando, tanto no meu relacionamento, como nas coisas que nós estávamos precisando, né. Nós tomamos uma decisão, né, quando você toma uma decisão do lado de Jesus, você busca o Senhor. Lá na faculdade você vai testemunhar de Cristo, no seu trabalho você vai testemunhar de Cristo, onde você estiver você vai testemunhar de Cristo, né? Você faz uma faculdade, você, como o pastor Marcelo fala, né? Você tem que se apresentar como um cristão lá, as pessoas têm que identificar que você é um cristão, né? Você não é um crente 007, que eu sempre falo, né? Tem muitas pessoas que se ocultam, né? Se esconde, né? Mas não, nós temos que ter a nossa identidade, não? Você tem a sua identidade como cristão, né? Eu também tenho. Todo cristão tem que ter a sua identidade. E onde você estiver, você vai fazer a diferença, zelar para ela, né? Por exemplo, eu dei muitos frutos no meu trabalho. Onde eu trabalho, eu já me apresento, né? Como cristão, né? Como pastor, né? Esses meses atrás tivemos uma experiência, a menina estava chorando lá no meu trabalho, porque a mãe dela estava passando mal, estava ruim na Santa Casa. Fui lá, conversei, falei de Jesus para ela, posso orar para você? Pode, lá no serviço mesmo, orando com ela lá. Deus fez a obra, né? A vida dela. Então a gente tem que testemunhar do Senhor. Muitas pessoas veem para Jesus no meu trabalho, né? Muitas pessoas. Então, tipo assim, pastor, a busca de Cristo não foi falta de opção, foi a melhor opção. Foi a melhor opção. Eu acho que creio que você que está nos ouvindo aqui, você, não sei se você é cristão ou não, se você é cristão,
você deve colocar o Senhor Jesus como centro da sua vida. E Deus vai cuidar, vai dirigir a sua vida. Né? E o Senhor tem o melhor, né? Eu sou testemunha disso, né? Eu optei por Cristo, pela palavra de Deus, né? Nasci de novo. Deus me deu uma família maravilhosa. Minha esposa é uma bênção na minha vida, uma mulher de Deus, né? Minhas filhas, né? E, como diz lá Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Temos servido ao Senhor, temos fazido a obra, temos nos envolvido nisso. E o Senhor tem nos acrescentado muitas coisas. É o favor de Deus, né? Se você está debaixo do favor de Deus, Deus vai te acrescentar muito mais. E pastor, sem querer, eu sei que homem não tem esse problema, mas as mulheres. Mas vou te perguntar, o senhor está com quantos anos hoje? Eu estou com 52 anos de idade, não parece, né? Isso que eu falo, não parece mesmo não. 52 anos de idade. 52 anos de idade. Nesses 52 anos de idade, o senhor acha que há um tempo máximo ou mínimo para se responder ao chamado? Eu acredito que não tem idade para você responder para isso. Todo momento você servindo o Senhor, né, você já está respondendo o chamado. Né? Acho que essa estrutura que nós temos, a estrutura em células, é maravilhosa, assim, porque ela nos leva a isso. Né? Ela nos leva a servir o Senhor. E isso vai confirmando o seu chamado. Né? Comigo foi assim. Né? Eu, quando comecei, não tinha estrutura em célula. Né? Mas eu estava lá junto com o pastor Henrique. Né? Eu me lembro do culto do pastor Henrique, eu era novo convertido. E se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. Né? Que ele falou assim, eu quero um intercessor, né? Quem pode interceder, né? E eu era novo convertido, né? Eu levantei minha mão, né? Aí eu lembro que a irmã Margarete também, né? Levantou a mão também, colocando como intercessora, né? E aí ele falou, então vocês vão ficar aqui atrás de mim, orando por mim, intercedendo por mim quando eu estiver pregando, né? Então eu respondi aquilo para ele, né? Sempre ajudando, servindo ele, né? E também tive uma experiência poderosa com o Senhor numa dessas intercessões, né? Porque o pastor ficava pregando e a gente atrás dele orando e o pastor Marcelo tocando o teclado, né? Então era assim como funcionava, né? E eu me lembro, que eu estava orando pelo pastor que eu estava pregando, de repente eu olho do lado assim, eu vejo a orna do anjo, eu vi no céu. O pastor já comentou, né, que ele vê anjos, né, quando ele está pregando, né? Então eu vi a orna do anjo, eu chorei naquela época, eu até me emociono porque eu vi mesmo. Então você vai tendo experiência com Deus, né? E você responde ao Senhor. Quando você responde, daí você vai tendo experiência com Sempre Deus. está pronto ali. Sempre tá E pronto. pastor, nessa mesma leva do chamado, a questão do testemunho, o senhor acha assim que tem que esperar ser algo sobrenatural, ou algo... Eu tenho a minha opinião, mas eu quero que o senhor diga do senhor. O que o senhor pode nos falar sobre a questão da pessoa que o momento ela dá um testemunho? É qualquer momento? É quando é algo muito grande? Como que o senhor pode nos... Então, Luciano, eu vejo assim que nós, como cristãos, temos sempre testemunhar de Cristo. Seja um testemunho grande, maior, ou pequeno que seja, né? Nós não podemos nos calar, temos que testemunhar, temos que falar de Cristo, né? Porque é para edificação, né, da igreja, né? Tem muitos irmãos que recebem muitos milagres, né? E um testemunho, né? O que Cristo tem feito. Pode ser a salvação da família, pode ser uma cura, pode ser uma libertação, pode ser algo simples, né? Você orar e Deus responder. Oração para menino de serviço. Sim, é simples, mas você tem que testemunhar, não pode deixar de falar de Jesus, não tem hora nem momento, né? Acho que todos nós temos que testemunhar de Cristo, né? O diabo coloca muita dúvida no coração das pessoas de, eu devo testemunhar, eu devo falar isso, não fale, né? Não feche sua boca, testemunhe o que o Senhor tem feito. Porque através do seu testemunho pode alcançar uma pessoa, pode alcançar uma vida que precisa do Senhor, né? Precisa da palavra. Maravilha. Pastor, lógico que, eu até sei que você vai responder, mas eu preciso fazer. Nesse período, teve alguma coisa que o senhor falou assim, não deveria ter feito? Não deveria ter feito. A pergunta é difícil, essa pergunta, eu não sei. Mas eu acho que eu não deveria ter feito, talvez demorado tempo de responder o chamado, né? Porque às vezes quando você está na carreira cristã, vem aquelas dúvidas, né? Igual eu falei do sentimento, às vezes a pessoa fica naqueles sentimentos, será que não é? Eu tenho que sentir alguma coisa, alguém tem que colocar a mão na minha cabeça para mim. Acho que eu demorei um pouco para responder o chamado, assim, já está mais na obra, né? O que é bacana de ouvir das suas palavras? Porque para mim, o senhor ia falar que foi quando o senhor pensou em desistir de seminário. Também foi uma das dificuldades que eu enfrentei de desistir do seminário, mas eu vejo assim que Deus cuidou muito de mim no seminário, cuidou da minha família, né? Porque essa Samara era recém-nascida, né?
estudando, né? E eu sempre dei prioridade para o seminário. Quando Deus falou para mim, dá prioridade para mim, né? Dá prioridade. Eu lembro, Luciano, que eu saía do meu trabalho de a pé, né? Ali na Coronel Tonino, né? Até na José Antônio de a pé, eu ia de a pé para estudar. Aí eu chegava às 5h30 da tarde lá no seminário, direto para a biblioteca, né? Estudar até 7 horas da noite, depois eu ia até às 10h30 da noite, aí vinha de carona, descendo aqui na Mascarenhas de Moraes e ia de a pé até no Cidade do Sul. De a pé. Deus começou a abrir as portas, né? Deus começou a fazer os milagres, né? Um dos milagres que nós recebemos, né? Um dos, né? Porque foram muitos milagres, né? Minha cunhada, né, Odete, né, ligou para minha esposa perguntando se estava precisando de alguma coisa, né? Minha esposa começou a chorar, né? Porque nós estávamos com dificuldade, né? E ela já entendi. Deus falou comigo. Ela mandou carne para nós, foi, eu acho, o mês que nós comemos mais carne, né? Outra situação também, Luciano, teve uma pessoa que sonhou com a minha esposa, que ela tomava um remédio, né? O remédio tinha acabado, a irmã sonhou com a minha esposa que ela estava tomando um remédio. Ligou para ela, estava passando uma dificuldade na luta, ela falou assim, estou precisando de um remédio. E a irmã foi lá e mandou o remédio, né? E outra situação também, no seminário, passando dificuldade, uma pessoa foi lá e colocou R$50 dentro da carta de correio. Então, é os milagres de Deus. Quando você está na certa vontade de Deus, Deus vai te abençoando, Deus vai te suprindo, né? Tudo, né? Eu acho que é isso que é interessante que Deus tem colocado nesse projeto do podcast, o nome das pessoas. Porque, igual eu falei para o senhor agora, as pessoas olham os pastores que estão ali e acham que são super-heróis popstar que não passam, nem, ou nunca passaram dificuldade. É uma coisa que eu sempre comento, até comigo mesmo, quando eu estou conversando com Deus. As pessoas aí fora acham que os pastores falam assim, brotou. Não é. Né? E, pegando esse gancho, pastor, dá uma explicação para nós, porque fala para as pessoas que elas acham que o pastor é assim, brotou. Não, tem toda uma pegada, né? A gente vai crescendo em Deus, né, Luciano? Através da sua resposta, né? Você vai amadurecendo, né? Você vai tendo experiências com Deus, né? E vai os testes, né? Sempre falo que você passa por teste, né? Depende do que você responde no teste, né? Deus vai te acrescentando as coisas também, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada pastor, né, da Igreja Batista Imperial em Céu, né? Nós temos homens de Deus aí, esses homens aí que estão no interior do estado, né, pagando preço muito alto, né? Foi só com a família, né? E Deus supriu eles, então, com igrejas grandes, muitas pessoas, né? Eu não vou citar não, porque eu posso, né, me equivocar aqui, eu sei, mas muitos pastores da nossa igreja são pessoas de Deus, homens de Deus, tiveram experiência, né, com o Senhor, né? E nós temos o pastor aí que é o maior exemplo para nós, né, de homem de Deus, né, de tudo que ele passou, né? O que me motiva, Luciano, eu quero acrescentar essa pergunta sua, o que me motiva é ver o pastor aí que hoje como ele está. Até ele falou nos cultos nossos, que ele falou assim, que se eu estou aqui hoje porque eu perseverei, né? E me lembro quando nós começamos a Igreja Batista Imperial ali, nós estávamos ali, era 70 pessoas, né? 60, 100 pessoas, né? Depois começou as células, né? Hoje nós somos muitos irmãos em Cristo, né? Mas foi luta, perseverança dele, batalha, enfrentou muita adversidade, muitos problemas. Mas graças a Deus ele perseverou, né? Ele batalhou, né? Então isso aí também é uma confirmação do chamado, da perseverança, né? Igual você falou, o pastor não é super-herói, não é super-homem. Eu sempre falo que não temos a capa do super-homem, né? Nós temos muitas dificuldades, somos seres humanos, né? Mas a gente passa pelos testes, né? Quando você responde aos testes, né? Aí você vai confirmando em Deus, né? E veja assim, que cada pastor da Igreja Batista Imperial em Céu são homens de Deus e pode ajudar os irmãos, né? Os irmãos crescer, amadurecer. E eu vejo assim, quando as pessoas pedem ajuda, né? No caso, sempre tem um pastor que vai ajudar, vai dar uma direção. Né? E o importante, né, você que está nos ouvindo aqui nessa entrevista com o Luciano, responda, né? Quando o pastor te faz uma pergunta, o pastor te dá uma direção, né? Responda, né? Faça o que o seu pastor está te direcionando, você vai ser muito bem abençoado, favorecido, né? Eu estou com o pastor Henrique há 33 anos, vai fazer agora em outubro, né? Então, sempre honramos nosso pastor, né? Ele sempre nos orientou, nos discipulou, né? Desde o começo, né? Então, sempre nos deu direcionamento. Às vezes a gente achava que é isso, mas a gente obedecia ao nosso pastor. E hoje somos bem-sucedidos, temos um casamento abençoado, temos famílias estruturadas, porque nós tivemos um pastor que nos direcionou e nós seguimos a sua orientação, né? Como é importante você seguir a orientação do seu pastor, né? Melhor obedecer do que sofrer, né? Melhor obedecer do que sofrer, né? E pastor, igual eu falei, o pastor ele não brota. Sim. E como que é os filhos do pastor?
Que assim, a pessoa, o filho do pastor não tem identidade. Tem As nome, meninas, as meninas são protegidas, os meninos não sei o quê. Não. Como que o senhor lida com essa situação? Sem faltar com respeito. Como que o senhor lida como sendo pastor Valmir e sendo Valmir, pai? Essa é uma linha muito fina, né? Porque, veja assim, nós estamos ali no Anexo Tiradentes, né? Então, minha família toda está lá, né? Minha esposa, a pastora Cida, a Lauren, a Samara, e agora temos o genro, temos o Luan, né? Então, é uma linha muito fina você direcionar a questão do pai, né? Mas eu sempre coloco para elas, ó, lá no prédio, lá no ministério, eu sou o pastor, então você tem que ouvir a minha direção. E aqui eu sou o seu pai, né? Aqui, igual o pastor aí fala, né? Aqui é lei, né? Aqui casa é lei, lá é graça, né? Então tem que ser assim, tem que ser firme, né? Como pai, né? Porque o pai sempre quer o bem do filho. Sim. Né? Você é pai também, você quer sempre o melhor para as suas filhas, né? Então é assim. Mas elas chegaram até aqui, senão o senhor fez o trabalho certinho até o momento. Né? Graças com a a Deus. direção de Deus. Nós, com a graça de Deus, né? Nós temos nossas filhas abençoadas, que nos respeitam, que obedecem, né? Então com a gente aí no ministério, né? E eu sempre me lembro lá no túnel do tempo, né? Quando nós começamos lá, nós tínhamos um irmão, meu irmão Júlio, né? Pastor Júlio, mas ele já faleceu, né? Começou conosco. Eu me lembro que quando ele chegava no prédio da igreja, ele tinha 2 filhas, né? Então, e mais um filho, né? Então ele sempre sentava lá na frente com as filhas, um do lado do outro, né? E junto deles ali. Então, sempre nossas filhas ficaram junto com a gente, não ficava lá fora, não ficava brincando lá fora. Eu sempre brinco com os irmãos quando nós ministramos curso criando filhos, né? Eu colocava uma varinha dentro da meia, né? Escondia a varinha lá, quando chegava no culto, qualquer coisinha desobedecia, já puxava a varinha e falava, olha a varinha aqui, né? Ela já olhava a varinha e já obedecia ali. Então, elas foram ensinadas, né? Não criadas na igreja, foram ensinadas ali na palavra, na oração. Mas na disciplina também, precisa, o filho precisa ser disciplinado. E pastor, eu vi que o senhor tem uma locução boa, o senhor tem uma memória, você falou, se eu não me engano, 57, é isso? Não, são 52. 52. Já está me aumentando. É. E eu vi que o senhor tem uma vasta história de vida. Assim. E eu vejo que muitas pessoas, eu mesmo, tipo, eu sou líder, né? Tenho minha formação e tudo mais, eu mesmo já tive essa vontade. E eu, na minha humilde opinião, eu acho que todo ministro, todo pastor, todo líder evangélico, ele precisa fazer isso. É uma opinião minha. Vou perguntar para o senhor tem vontade, ou já passou pela cabeça do senhor, ou já em conversa, de escrever um livro? Então, eu já escrevi um livro, já. Né? Já escreveu um livro? Já escrevi. E cadê? Então, eu escrevi o livro A Reforma Protestante no século XVI, né? Eu tenho o privilégio de dizer que o pastor aí que escreveu o livro, eu também escrevi o livro, também seguindo, né? Meu pastor, né? Escrevi. Já fui para o seminário também, só que eu fiz só 100 exemplares, né? Não tinha muita... Até o pastor aí que me cobra isso, né? Nossa, tem que pedir para editar mais, né? Tem que escrever outro livro, né? Mas a correria, né? O dia a dia, né? Mas eu já escrevi um livro já. A Reforma Protestante no século XVI, né? Foi o tema da minha monografia quando eu fiz o seminário, né? Aí aproveitei, fiz o livro, né? Foi uma experiência muito boa, né? Mas ele não pretende escrever um outro com um testemunho de vida? É, muito bom. O pastor que sempre me cobra isso, né? Aí, o negócio é o tempo, né? Eu tenho que arrumar um tempo para poder escrever. Comecei a fazer um e parei, mas eu tenho que voltar. Né? Pastor, agora vamos pegar agora uma linha, até agora ainda estou assim, tentando ver os dois juntos. Sim. Pastor Valmir e Valmir Pessoa. Mas agora eu preciso enfatizar só como pastor Valmir. Lá no prédio do senhor, é bem mesclado, né? Tanto família, jovens. Tá. Criança. Como que tem? Porque eu falo o seguinte, hoje o senhor tem 2 meninas, o senhor deve ter sobrinhos, mais algumas pessoas da família, e o senhor vê que a juventude hoje, o mundo de hoje, ele está acabando se perdendo em algumas coisas que são modernas. O que nós estamos fazendo hoje é modernidade. Sim. Uma live é coisa que não existia tempo atrás. Sim. Mas estamos usando para algo do bem, para propagar a palavra de Deus, dando um testemunho do Senhor, levar a palavra. Mas tem pessoas que estão usando tortamente isso. E infelizmente, os que estão sendo mais atacados são os jovens. O senhor, como pastor, o senhor pode dar uma dica, uma palavra, ou algo para tentar fazer esses jovens abrir, porque os jovens precisam usar a tecnologia. Faz parte. Mas temos que ter o discernimento. O que o senhor pode estar nos orientando nessa parte? Então, você falou, tecnologia hoje, todos estão no celular, no Instagram, no WhatsApp. Se você usar para o bem, é uma ferramenta muito útil, né?
Que antes tinha o folhetinho, né? Que você saía de casa em casa, distribuindo o folhetinho. Hoje nós temos o Instagram, nós temos o WhatsApp, né? Eu sempre falo para os irmãos lá na igreja, nós temos que usar essas ferramentas, né? Para proclamar a palavra de Deus, né? E ter cuidado também para não denegrir a imagem dele, né? Porque às vezes a pessoa começa a se identificar como um cristão, mas daqui a pouco dá um mau testemunho, né? Então tem que ter cuidado com o nosso testemunho e usar essa ferramenta da tecnologia para o bem, como você está usando aí, né? No seu podcast aí, trazendo essa entrevista de hoje. Reforço, parabéns por isso. Porque nós temos que divulgar sempre a palavra de Deus. Cristo, em primeiro lugar. Cristo sendo o centro de tudo. Se você tiver no seu coração que Cristo será glorificado através do seu Instagram, do seu WhatsApp, né? Use, né? Eu tive muita experiência, essa semana retrasada eu tive 2 experiências, questão dos status. Eu colocava nos status a divulgação do culto, divulgação da conferência de casais, né? Então, pessoas me procuraram, né? Para saber onde era a igreja, onde ia ser conferência, né? Até convidamos a pessoa para participar da conferência, né? Então você usar essa ferramenta para divulgar o Evangelho, para divulgar a palavra de Deus. Usar da melhor forma possível. Justamente, com cuidado, né? Com responsabilidade também, né? Porque hoje às vezes as pessoas não têm responsabilidade, né? Então o negócio não é bloquear para eles não usarem, mas é orientá-los a usar da melhor forma. Justamente, orientar. Não tem como você bloquear, mas sim orientar eles, né? A usar essa ferramenta para o Evangelho, para... Porque, tipo assim, eu vejo, eu até falo isso às vezes pro pessoal da célula, tem muitas pessoas que às vezes, eu mesmo, vou ser bem sincero, no começo, que falaram Bíblia no telefone celular, eu não gostava. Porque assim, eu não sou santo, nem quero ser de forma alguma, só que eu achava muito bonito andar com a Bíblia agora. Eu achava bacana essa Bíblia. E hoje eu vi que as pessoas acabavam virando um 007, porque tá no celular, então ele não tá vendo. Sim. Mas hoje eu entendi que realmente é prático, é tudo, você consegue mexer mais fácil, tem a praticidade. Deixou as pessoas às vezes preguiçosas também. Porque quando a pessoa fala, abre a Bíblia em tal lugar, ele vai lá, não abre a Bíblia na folha, a pessoa não sabe o que tem. Então essas formas. Então no caso não é proibir, mas sim ensiná-las e motivá-las a usar da melhor forma possível. Né? Porque eu vejo também que muitas das vezes, não sei se o senhor presencia isso, mas dentro dos cultos, aquilo está tirando a atenção. Aquilo atrapalha. Se é para algo, eu vejo que tem pessoas que usam para mídia digital, diferente. Ou ali, um pastor está comunicando com o outro, com um líder que está lá fora, ou algo assim. Mas eu vejo que o senhor comentou que o pastor da época do senhor lá, já enfermeiro para ser pastor Júlio, sentava com os filhos. Eu vejo que tem muitos pais que fazem isso. Tá, fica com o celular lá fora. Perigoso, né? Tá entendendo? E quem que está cuidando deles no celular? Então é isso que me deixa. E como eu vejo que o senhor é mais centrado, o senhor é mais tranquilo, por isso que eu perguntei isso para o senhor. Qual que seria uma forma de, ou biblicamente, ou realmente é só pai sentar filho e tentar orientar em casa? Então, acho que eu acredito assim, Luciano, quando você está na celebração, você está no culto, né? Ouvindo a palavra de Deus e também no momento da celebração, você tem que dar tudo que você tem, o seu melhor para o Senhor, né? Igual você falou, às vezes a pessoa se distrai, né? E perde a palavra, né? Porque quando você está eu procuro fazer isso. Quando eu estou na celebração, eu esqueço tudo lá fora, eu fico concentrado na palavra. Porque sempre quando a gente vai ministrar a palavra, né? Principalmente nós somos prédio pequeno, né? Às vezes tem umas pessoas que ficam no celular, mas nós orientamos, né? Nós falamos com educação, com respeito, não para amargar a pessoa, não, olha para mim, olha para a palavra, não, deixe tudo lá fora, não esqueça tudo lá fora, se concentre aqui, porque a palavra de Deus, ela tem poder para mudar a situação, a circunstância. Depende da pessoa estar na celebração, ela está entretida no celular, gosta disso, né? Pensando em outras coisas, falando, e perde a palavra, né? E também é falta de respeito com Deus, né? Porque o pastor está ministrando ali, né? Está ministrando a palavra, né? Ele preparou, ele jejuou, ele orou, se dedicou, estudou aquela palavra para trazer, né, com excelência para os irmãos, né? Ouvir a palavra, né? Então é falta de respeito também, é falta de honra também, né? Você tem que honrar a pessoa que está ministrando a palavra, respeitar a pessoa que está ministrando. Então, eu penso dessa forma. Na hora da celebração, você tem que... E essa questão de você dar o celular para o filho, né? Até a pastora Hélio comentou numa das capacitações que nós tivemos lá, a questão... Porque é falta de educação, é falta de respeito, né? O filho tem que ouvir a palavra, tem que dar valor na palavra, né? Porque se ele ficar no celular ali, ele está ignorando aquilo que está sendo ministrado. Né? A minha pastora Cida também tem procurado lá nós estamos indo ensinar as crianças a questão do respeito com a palavra que está sendo ministrada, né? Não ficar mexendo no celular. Né? Então nós temos que instruir as crianças, né? Desde o começo.
Se você deixar seu filho no celular, tá no culto, mas o seu filho não está no culto, ele está lá só o corpo presente, mas a sua mente está focada em outra coisa. Então nós temos que ensinar nossos filhos a ouvir a palavra de Deus, dar valor na palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus, né? Porque ela é muito importante, né? Pastor, como pastor, o senhor tem uma palavra que o senhor possa estar nos passando hoje, que o senhor tem costume de estar meditando nela? Então, Luciano, que Deus tem falado muito no meu coração sobre a perseverança, né? Perseverar, né? Nós estamos ali no Anexo Tiradentes, né? Nós estamos com muito encargo, né? Muito amor pela obra, muito amor pelos irmãos ali, né? E nós temos enfrentado muitas situações adversas, né? Mas faz parte do processo, né? É um processo que nós estamos fazendo ali, né? Passando ali. É um processo que nós estamos vivendo. E eu vejo assim que é a perseverança. Essa palavra que eu quero falar para você que está nos ouvindo aqui, para você também não tem que perseverar, né? Tem que perseverar, né? Tem que orar, tem que buscar, tem que orar, jejuar e perseverar no seu chamado, né? Nós estamos ali num grande teste, né? Mas estamos perseverando, né? É luta mesmo. Mas nós estamos com muita alegria, né? Perseverando no que o Senhor nos chamou, né? O Senhor nos chamou para lá. Nós temos essa convicção, né? Mas a perseverança tem sido na palavra, no Senhor, né? E eu sempre lembro do pastor Henrique, né? Que me motiva. Quando comecei aqui com o pastor Henrique, 100 pessoas, né? Grupo pequeno, né? Mas olha, a igreja que nós temos, né? Tamanho, né? Aqui no Campo Grande são 8 prédios com a sede, né? Então, pela perseverança dele. Então, eu sempre olho para trás, vejo que meu pastor Henrique passou. E isso me motiva, né? Isso dá mais gás ainda, mais motivação de perseverar no meu chamado e também cumprir o propósito de Deus. Dentro da palavra, onde que a gente acha essa questão de perseverança? Mateus, Atos capítulo 4, verso 32, né? Perseverar na oração, na doutrina dos apóstolos, né? Perseverar, né? Na doutrina, Essa na palavra palavra, também, né? Perseverar, né? E pastor, hoje, não, primeiro, essa pergunta eu quero que você responda com duas vertentes. Né? O senhor tem 2 filhas, Sim. Uma já é casada, Sim. E a outra ainda mora com o senhor. Como Valmir, sem voltar para o respeito, tá? Não entendo. Como Valmir, Tá tranquilo. o que são as suas filhas? Minhas filhas é herança do Senhor, né? E bênção na nossa vida, né? Samara e Lora são nossa joia preciosa, né? Que o Senhor nos deu, né? Nos abençoou com elas, né? São meninas de Deus, né? Convertidas, né? Tem o chamado delas também, tem cumprido o chamado delas, né? São muito amadas por nós, né? Foram geradas em amor, né? E nós recebemos, foi boa essa pergunta que você me perguntou, que eu vou te contar também uma experiência quando Samara nasceu e quando nós nasceu, né? Então, quando a Samara nasceu, eu comprei uma rosa para minha esposa e também uma rosa para elas, né? Escrevi uma carta, né? Para minha esposa e uma carta para as meninas, né? Tem isso. Então, quando eu vi a Lore pela primeira vez e a Samara pela primeira vez, né? Eu disse para elas: sejam bem-vindas, minha filha, né? Falei: Samara, seja bem-vinda, Samara. Papai te ama, você é muito amada, né? E também para a Lore também disse a mesma coisa, né? Seja bem-vinda, minha filha, papai te ama, seja muito bem-vinda. Então, eu quebrei toda a rejeição, né? Porque às vezes a gente tem que quebrar isso, né? Então, são muito amadas, né? Nós amamos nossas filhas, né? São joia preciosa. É por isso que eu perguntei como pai, porque nós vimos, infelizmente, igual o senhor falou, chegou no ponto. Tem muitos pais que têm negligenciado esse amor para as filhas. Tanto filhos quanto filhos. Não, porque eu queria um menino, não, porque eu queria aquilo. Ficam negligenciando, ficam às vezes assim, infelizmente, jogando os filhos para o mundo. Aí agora eu vou perguntar para o pastor Valmir. O senhor entende, pastor Valmir, que elas têm esse chamado por serem filhos de pastor? Não. Eu vejo assim, elas são apaixonadas por Jesus, né? Primeiro, né? Nós vamos elas serem apaixonadas por Jesus e automaticamente elas estão servindo o Senhor, né? Não porque nós somos pastores, né? Cada um tem o seu chamado, né? Nós temos o nosso chamado de pastor assim. A Samara tem o chamado dela, a Laura também tem, né? E elas estão servindo o Senhor, né? Não foi assim algo imposto. Nós fomos para o Anexo Tiradentes, né? E elas decidiram estar conosco, né? Nos ajudando, né? Tem nos ajudado bastante ali no Anexo Tiradentes. Né? E pastor, com uma palavra, define a Samara, que é a primogênita. Samara protegida por Deus, né? O nome dela significa protegida por Deus, né? E ela é uma menina, difícil uma palavra só, assim.
Fala mais. É uma menina assim especial, como a Lore também é, né? Mas ela é uma menina muito de Deus, né? Dá muito testemunho, né? Ganhou muitas vidas pro Senhor Jesus, né? E nos alegra muito o nosso coração, porque onde ela passa, ela deixa a marca dela. Ela deixa onde ela até liderou suas filhas, Isso né? que eu ia falar agora, deixa a marca até a minha filha ainda lembra disso. Então, assim, o carisma, o amor que ela tem, porque ela ama Jesus, né? Ela ama Jesus, onde ela passa, ela deixa a marca dela, o testemunho dela, uma bênção de Deus, né? Tanto a Laura também, né? Tem suas experiências com o Senhor Jesus, né? Menina de Deus também, fala de Jesus, prega Jesus, né? Então nossas filhas são nosso tesouro, nossa joia preciosa. Que lindo. E pastor, já aproveitando que está falando das meninas, só completando aqui o que eu perguntei, o senhor acha que elas têm que caminhar ao lado da onde o senhor está pastoreando ou não? Elas têm que decidir, ó, o ministério é para cá, é para ali, é para lá? Eu creio assim, Luciano, que elas têm que caminhar com a Igreja Batista Imperial, né? Com a visão que nós temos caminhado, né? Porque tem muitas vozes aí, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Nós temos uma aliança, né? Com a Igreja Batista Imperial, com Jesus primeiro, né? E com a Igreja Batista Imperial em série com o nosso pastor Henrique, né? Então nós temos que estar debaixo dessa cobertura, debaixo dessa unção que nós temos, né? Então eu sou muito feliz, né? Eu amo a Igreja Batista Imperial. Sempre. Então a direção é estarem ali. Bem, eu sei que a entrevista é com o pastor Valmir, mas para quem não sabe, eu também sou da Igreja Batista Imperial, é que eu sempre deixo um entrevistado falar bastante, não sei o que, só para esse pedaço que o pastor falou, eu acho muito interessante, porque ali com a Igreja Batista, eu já falei isso para várias pessoas, ali eu cheguei sujo, ferido, machucado e agredido. Ali o Senhor me resgatou, com a ajuda do pastor e com os outros pastores fui limpo, fui tratado, fui curado, então por que hoje eu vou para outro lugar? Não conversa. Sabe, então é isso que o Senhor falou, você tem ali, Cristo está ali. Ah, não, o outro de lá é igual daqui. Ou aquilo que o pastor fala, você quer procurar a igreja boa? Não vai lá não, você vai entregar. Não vai lá. Então, tipo assim, você está ali, você foi bem recebido, você foi tratado, você foi curado. É ali que as pessoas continua ali. Eu vejo assim, eu posso estar enganado, o senhor como pastor, o senhor pode me corrigir, mas eu vejo que às vezes as pessoas, quando querem mudar, é porque só não querem obedecer. Às vezes o senhor chega em mim, por exemplo assim, o senhor não é meu pastor da minha área, mas o senhor chega com uma autoridade espiritual, como sendo, eu acho que assim, o senhor fala demais, você é da igreja. Você não sabe, eu só não quero te ouvir. Não é igreja que errada. Eu estou sendo teimoso, eu só não quero te ouvir. E eu vejo assim, Luciano, que acontece? Igual você falou, eu nasci na Igreja Batista Imperial. Ali eu fui bem recebido, ali eu fui cuidado, ali eu fui gerado, né? E ali até me emociono porque eu amo a Igreja Batista Imperial. A gente tem um grande amor pela Igreja Batista Imperial, um ministério, uma nação. Já passamos muita dificuldade, uma situação, né? Mas quando você entra por Cristo, né? Quando você entra por Cristo, aí é outra coisa. Aí você tem uma identidade, né? Você nasceu de novo, né? E você nasceu ali, né? Alguém pagou o preço, alguém jejuou, alguém orou, né? E nossa igreja tem esse encargo de cuidar das pessoas, só quem não quer ser cuidado. Aquele que não quer ser cuidado, igual você falou, às vezes o pastor dá uma orientação, dá uma direção, às vezes a pessoa não aceita, não acata, e lá na frente sofre. Infelizmente, muitos irmãos têm sofrido com isso, por ter deixado a igreja, né? Batista Imperial, né? Então nós temos, o que eu digo para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Tenha a sua identidade. Se você nasceu na Igreja Batista Imperial, fica ali. Fique firme ali, você vai ser grandemente abençoado. Depois você está passando uma situação difícil, mas procure seu pastor, procure seu líder, seu explorador, né? O pastor aí que ele é bem aberto, né? Ó, vem, quer conversar comigo? Marca aqui que eu estou disposto para te ouvir, entendeu? Venha, procure ajuda. O que muito acontece, Luciano, é que as pessoas, elas não procuram ajuda. Aí elas sofrem, né? Às vezes o orgulho, né? Não vou fazer, não sei o quê. Mas eu vejo que nós temos muito homens de Deus, né, na nossa igreja, né? Tantos pastores, como muitos irmãos maduros, né, na nossa igreja, né? Tem irmãos aqui que têm muito testemunho para nos ajudar. E nós temos que procurar ajuda. Sim. Né? Se você não procura ajuda, pensa com as pernas, como o pastor fala, né? Sai, aí você sofre. Né? Mas se você obedece a palavra de Deus, se obedece a direção, você vai ser abençoado. E nós somos uma igreja que tem uma estrutura muito boa, né? Temos aí temos cursos para casais radicais, nós temos os radicais livres, né? Curte veio até agora, né? Então temos as finanças, o pastor Helena dá o curso de finanças, né? Nós temos
criando filhos, a maneira de Deus, né? Nós temos a estrutura, temos o seminário também, quem quer ser um pastor, né? Ou quer aprender mais a palavra de Deus, nós temos Tem todas as opções ali. Basta a pessoa querer buscar. Querer, procurar ajuda, né? Às vezes o orgulho impede, né? Então a gente tem que pedir ajuda, tem que procurar ajuda, né? E nós temos muitos irmãos maduros que podem nos ajudar. Amém. Pessoal, ó, eu só vou encurtar rapidinho. Eu sei que tem muita coisa pra gente falar, mas infelizmente ainda estamos pelo Instagram. E ele só nos deixa 1 hora. Estamos buscando ir para o YouTube, né? Falta alguma pessoa, então estou dizendo para você que está nos vendo agora, está para acabar. Temos também lá um canal no YouTube, vai lá, nos segue, precisamos bater ali pelo menos um X de pessoa que aí podemos jogar. Eu creio que aqui com o pastor Palmeiras nós ia mais uma hora aqui brincando rápido e fácil. Mas pastor, para fechar, isso eu sempre gosto de fazer, porque me edifica e edifica o caminho que está vendo. Uma palavra do Valmir para a esposa. Minha esposa, a pastora Cida, é minha joia preciosa, né? É um presente que Deus me deu. E no dia do meu aniversário que nós começamos a firmar o nosso relacionamento, né? Foi no dia 5 de julho que nós começamos a firmar o nosso relacionamento. E quando eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, eu achei a mulher da minha vida, né? Vou me casar com ela. Nós tínhamos pouco tempo de relacionamento, mas eu tinha convicção em Deus que ela foi escolhida por Deus para estar ao meu lado, né? E ela é uma bênção na minha vida, tem me ajudado bastante, né? A pessoa assim, minha esposa, né? Convicção, né? Já enfrentamos muitas dificuldades juntos, mas juntos, né? Não separados, mas juntos, né? Importante que, como diz a palavra de Deus, a mulher sábia edifica a casa, atua destrói com as suas próprias mãos. Minha esposa, a pastora Cida, tem sido muito sábia, né? E tem me ajudado muito no ministério, né? Então, é uma benção a minha esposa. E para fechar, estamos casados, né? 30 anos casados, né? 30 anos. Dia 11 de dezembro, né? De ano passado, né? Vamos fazer 31 anos agora, né? Nós casamos dia 11 de dezembro de 92, né? Segunda Igreja Batista, né? O pastor Henrique fez o primeiro casamento da Igreja Batista Filial, foi o pastor Henrique que fez, né? Então isso nos dá muito, alegria. Eu vou falar, alegria, né? A palavra é alegria, justamente, né? Alegria de o pastor Henrique ter feito o nosso casamento, né? É uma bênção, né? De Deus, né? E nós temos aí 30 anos juntos, né? Casados, né? Graças a Deus, né? Servindo o Senhor, amando o Senhor. Enfrentamos muitas dificuldades, mas glória a Deus que permanecemos, né? Maravilha. E aquilo que todo bom crente da Batista Filial gosta de fazer, e todo pastor também, para finalizarmos, faz uma oração para a gente, pastor, para quem está nos vendo. Eu queria orar por você que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo aqui, que Deus é poderoso, né? Para fazer infinitamente mais, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não sei a sua dificuldade, a sua luta, mas eu quero orar por você, te abençoar, né? E fique firme com o Senhor. Se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, né? Não é tarde mais. Entregue sua vida, aceite o Senhor Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador, né? E tome posse da vida eterna. Vida eterna é paz com Deus aqui e lá. Amém? Vamos estar orando então, Luciano. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por esse momento, por essa entrevista que nós estamos aqui. E agradecer pela vida do Luciano, Senhor. Muito obrigado pela vida dele, que o Senhor continue abençoando, suprindo a sua vida, Pai. Oramos por cada pessoa que está nos assistindo nesta hora, que a tua bênção, que a tua provisão esteja sobre essa vida. Queremos declarar que o Senhor está visitando essa família, esta casa, esse irmão que está nos assistindo, que a bênção, que a graça do Senhor, que a provisão do Senhor, que as portas estejam abertas, que o favor do Senhor esteja sobre cada vida, Pai. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.